um Pep Talk. Desta vez temos connosco a Lara. Olá, Lara. Olá. Bem-vinda aqui ao nosso podcast. Lara, vamos começar por ti. Conta-me um bocadinho do teu percurso profissional. Ora bem, eu sou aqui da Covilhã, obviamente. Depois estudei artes aqui na Campos Mel. Depois decidi que queria ir estudar arquitetura. Ou melhor, não decidi que queria ir estudar arquitetura. Eu queria ser outras coisas, mas tinha que ir tirar um curso. Candidatei-me à Faculdade de Arquitetura e fui para Lisboa estudar. Apesar de não ter sido aquele desejo, na verdade eu tive um excelente professor no primeiro ano que me fez apaixonar pela arquitetura e fiz todo o curso. Foram 6 anos, na verdade foram 7, e depois, obviamente, para entrar na Ordem dos Arquitetos tínhamos que fazer o estágio de um ano e fui trabalhando sempre em arquitetura durante mais de 10 anos. Mas ao mesmo tempo que organizava outras coisas, porque o processo de arquitetura é sempre muito longo, muito demorado, muito burocrático, e então eu ia enchendo os meus dias com outras coisas mais... Ou seja, além da arquitetura tens outras paixões? Sim, tinha outras paixões pela arte, a arte urbana especialmente, e que ia enchendo, mas não só, eu acho que também tinha aquele bichinho de organização, e aqui na Covilhã desde muito nova, organizávamos coisas e ajudavam-me a organizar provas de BTT, da UNIL e essas coisas todas. E portanto fui ocupando e até ao dia em que aqui na Covilhã também organizámos o WUL, o Festival de Arte Urbana, e foi quando eu percebi que realmente aquilo que eu gostava em arquitetura tinha muito mais a ver com isto, com este universo de rua e de arte pública, do que propriamente a arquitetura pura e dura clássica, a forma clássica de fazer arquitetura. E diz-me uma coisa, o WUL, como é que isto surge? De onde é que vem esta ideia? A ideia, acho que foi um crescente, porque é uma paixão muito partilhada com o meu irmão e com a minha cunhada, o Pedro e a Elizabeth, e nós sempre, apesar de irmos seguindo muito o que se é, principalmente fazendo lá fora, porque em Portugal na verdade não havia nenhum festival, nós íamos seguindo muito o que se ia passando lá fora. Já havia algumas coisas a acontecer em Portugal, mas muito pouco e muito mais relacionado com grafite do que propriamente com a arte urbana. E nós sempre tivemos esta coisa de na Covilhã era o sítio ideal para se fazer qualquer coisa. E foi um dia em 2010 ou 2011, no início de 2011, que decidimos que vamos tentar, vamos montar um projeto, vamos nos candidatar aos apoios pontuais da DG Artes, e assim fizemos e conseguimos o financiamento da parte da DG Artes. Depois havia uma percentagem mínima que tínhamos que pedir a outra instituição. Fomos à Câmara e dissemos, olha, ganhámos isto, queremos fazer isto, e eles façam. E foi assim que surgiu o WUL, que é a lã, não é? Que está intimamente ligado, o nome intimamente ligado também com a história da Covilhã, mas também este trocadilho do WUL, wall, de paredes. Exatamente. Que nós queríamos realmente focar, e era aquilo que nós íamos trabalhar. Primeiro mural. O primeiro mural é aqui, bem junto aqui à Casa das Muralhas, na igreja, ao lado mesmo da igreja de Santa Maria. E foi assim, foi o primeiro, foi aquele, porque na verdade nós tínhamos autorização para pintar, que era uma das dificuldades sempre, e continua a ser em qualquer sítio para onde se vá trabalhar. A primeira intervenção é a mais difícil, porque as pessoas associam sempre aquilo que nós fazemos com coisas menos interessantes ou mais ruidosas, que as pessoas não gostam tanto, como grafite ou tag e por aí fora. Na verdade, nós tínhamos autorização, avançámos por ali, mas foi muito caricato, porque a própria dinâmica inicial de logística, eu lembro-me que na altura nós pedimos apoio à Câmara Municipal com os andaimes, e eles meteram-nos um andaime de 6 metros. A casa é gigante, não é? São 4 fachadas. E a ideia deles era nós íamos pintando e eles iam mudando à medida que nós íamos acabando. Portanto, foi muito engraçado. Apareceu também a polícia porque nós não tínhamos autorização, ou seja, era tudo uma novidade. E foi uma novidade também para os moradores, para os estudantes, e foi muito interessante porque de repente um larguinho que ali existia, que não tinha qualquer dinâmica, passou. Nós também fizemos em outubro, ou seja, no início dos estudantes a chegar à cidade, e de repente aquela dinâmica que ali se gerou, e que modificou realmente muito o centro histórico,
despoletou depois tudo o resto, e nós temos a certeza que queríamos e tínhamos objetivos muito definidos. E percebemos que isto responde, portanto vamos continuar. Estavas a dizer uma coisa muito interessante e que me desperta um bocadinho de curiosidade. Essa resistência que tu falas e que ainda existem pessoas que associam muito esta arte urbana a grafites, se calhar foi um dos principais entraves, não? Eu acho que continua a ser. Na verdade, não é obrigatório toda a gente que saiba distinguir o que é uma coisa da outra, e portanto acho que vai sempre existir isso. Daí que nós também tentarmos, e eu de forma mais alargada naquilo que eu faço no meu dia-a-dia, tentar explicar o que é uma coisa e o que é outra. Não há um bom e um mau, são coisas diferentes, que comunicam de forma diferente, que têm códigos de leitura diferentes, que têm públicos diferentes, e têm que ser respeitados. Obviamente depois há gente que baralha tudo e que mete tudo no mesmo saco, mas isso é em relação a todos os aspectos da nossa vida, que se mistura muito e as pessoas acham que têm sempre opinião e que sabem. Mas por isso é que eu convido também sempre todas as pessoas que possam acompanhar uma visita guiada para perceber o que é que se está a fazer, como é que se faz, o que é que cada mural significa, a história dos artistas, da arte urbana, do grafite em geral. Eu acho que é sempre importante as pessoas saberem um bocadinho mais para formarem depois opiniões e poderem mudar as suas opiniões. Acho que isso. Ou seja, o UL acaba por ser, aqui na Covilhã, corrijo-me se eu estiver errado, mas na minha perspectiva é um bocadinho um cartão de visita. Nós achamos que sim. Eu gostava que as pessoas percebessem também isso, e mais do que nós dizermos, e esse era um dos nossos objetivos já em 2011, que realmente era criar este roteiro de arte em espaço público, acessível a toda a gente, como um ato de democratização da arte, que permitisse contar a história e não só a história, que nos permita refletir sobre todo o que é este território e tudo o que o compõe. E que de certa forma acaba por ser uma marca da cidade, a maneira como nós escolhemos os locais onde vamos fazer as intervenções, que nos permitem depois de uma visita guiada falar de certos aspectos da história da cidade e de outros aspectos não só históricos, mas culturais. Tem sido, eu acho que principalmente nos últimos anos, muita gente, eu acho que reflexo disso também é o facto de muitas empresas privadas locais se terem associado ao festival, porque o entenderam realmente como um fator muito positivo e que nós realmente acrescentamos valor, não retiramos, e que acabamos por ser uma marca da cidade que traz gente cá. E a gente de cá, como é que reage a isto? Eu acho que foi muito interessante também ao início, porque nós estávamos a fazer um projeto que tem uma expressão nova e que se relaciona mais com os jovens. Nós estávamos à espera de um público mais universitário, mais jovem, mas foi muito engraçado porque daí percebemos que realmente o público que estava permanentemente eram os mais idosos, o que era uma novidade para nós, não estávamos nada à espera disso. E reagiu muito bem. Houve uma série de anos que nós não conseguimos fazer, e quando nós circulávamos pelo centro histórico as pessoas reclamavam, diziam: então quando é que vocês voltam? Quer haver agitação aqui. Portanto, obviamente há sempre pessoas que não gostam, há pessoas que gostam mais de uns do que outros, há pessoas que não entendem uns porque não entendem os outros, portanto é o normal. Falaste aí numa palavra muito interessante, agitação. Isto acaba por trazer um novo movimento à cidade, não é? Sim, acho que sim, não só na semana, nos 9 dias que normalmente dura o festival, em que realmente o facto de termos artistas a pintar, de termos corruas, por exemplo, coisas simples que às vezes geram agitação de outra forma. Termos uma rua fechada porque está uma máquina a trabalhar e as pessoas vão acompanhar e depois percorrem porque querem ver os vários artistas, e depois as visitas guiadas, os filmes, as palestras, tudo e mais alguma coisa acaba por criar uma agitação que não é assim tão comum na Covilhã, infelizmente, e que realmente gera esse dinamismo diferente. Já temos quantas edições? Nós normalmente não contamos por edição. Eu acho que nós estamos esta foi a 7ª, e que para o ano vão ser 10 anos. Então para o ano vamos ter novamente... Nós esperamos que sim, nós já desenhámos, já temos uma proposta do que poderá ser o próximo ano. Obviamente estamos com este constrangimento do que é o Covid, do que é que nos permite, mas eu acho que o deste ano foi um bom ensaio, e não só ensaio, na verdade correu muito bem, apesar de dar muito mais trabalho, tudo e mais alguma coisa, mas na verdade conseguiu-se fazer tudo. Era isso que eu te ia perguntar. Este ano tivemos o UL e o Covid. Como é que isto acontece?
O bolo normalmente é feito em junho. Este ano, obviamente, nós estivemos em quarentena, março, abril. Um festival não se consegue montar num mês e, portanto, nós obviamente adiámos. E porque queríamos mesmo fazê-lo. Isso é que era ponto assente entre nós todos, é que apesar de todos os constrangimentos acreditamos que é possível continuar a criar, é possível continuar a fazer arte, trazer pessoas à rua com todas as formas de segurança possíveis e imaginárias. Agora tudo teve que ser repensado, a maneira como se planeia um workshop, a maneira como se faz uma projeção de um filme, uma palestra, tudo, uma masterclass, tudo teve que ser, penso, uma simples exposição, tudo teve que ser repensado. Por exemplo, uma exposição que normalmente nós fazemos num espaço confinado, desta vez foi não, temos que ir para a rua, vamos arranjar um sítio onde consigamos fazer uma exposição que já estava programada e falada. Portanto, foi um bocadinho repensar tudo e fazer as coisas acontecer, que era o principal. E no final, qual é que é o feedback que tens? Foi muito bom. Sentiu-se novamente uma agitação muito grande. Também acho que porque as pessoas estavam cansadas de estar em casa, houve muita coisa que foi cancelada e, portanto, as pessoas acho que aderiram também muito mais àquilo que existia. E depois outro aspecto que é, nós trabalhamos na rua, portanto, se há atividade boa para ser feita e promovida e cultura, é em espaço público, é aquilo que nós fazemos. Portanto, eu acho que as pessoas também entenderam isso, que podiam vir e podiam fazer as visitas guiadas em total segurança, que ninguém ia ficar fechado e em perigo. Isto agora leva-me a uma pergunta um bocado mais pessoal. Como é que encaras isto do Covid, talvez o impacto que tem nos artistas, o impacto que tem na arte? Eu ao início, eu acho que como toda a gente, eu acho que todos os... E não só a nível do Covid, eu acho que cada vez que nos acontece algo mau ou algo que nos corre menos bem, são oportunidades para nós pensarmos e repensarmos e refletirmos sobre aquilo que nós fazemos, como como nós estamos a viver em comunidade. E eu acho que o Covid, eu inicialmente comecei por pensar isso. Está aqui uma excelente oportunidade para se calhar muitas coisas serem repensadas, porque no setor artístico e cultural há muito para ser repensado. Obviamente existe uma precariedade enorme, uma desigualdade enorme, e que se calhar podia ser esta oportunidade de nós equilibrarmos tudo um bocadinho. Também uma oportunidade de nós e deste momento falo do lado de cá, de um ator desta área, de nós, toda esta estrutura se organizar e trabalhar em prol de... e isto é muito idílico, acho eu, e se calhar muito utópico, mas passado alguns meses eu acho que não há assim tanta diferença, ou perdeu-se oportunidades, ou não se está a perceber muito bem. Houve coisas que se organizaram, por exemplo, no outro dia soube que foi fundada uma associação portuguesa dos artistas visuais, que já é um tipo de organização que não existia. Acho que há muita coisa ainda que se pode fazer. Acho que principalmente falta ainda uma enorme empatia e uma enorme coesão, também ela territorial, porque... É isso que eu te ia perguntar também. Que é algo que eu acho que continua a falhar a todos os níveis e não só a nível da cultura, ou seja, o nosso território é completamente desigual, super litoralizado, centralizado em Lisboa e Porto, em que o interior se esquece, uma faixa gigantesca do interior, aliás nem é interior, é o meio e o interior, se esquece completamente. E se sente muito a nível da cultura, mesmo a nível dos financiamentos, e os resultados, por exemplo, que saíram nos últimos apoios da DG Artes apontam novamente para esse caso, em que uma grande parte dos apoios acontece nas grandes cidades, numa faixa litoral, e nós continuamos a estar atrás. Mas também não temos, porque não existem as estruturas, porque também não existem as condições para as estruturas virem para cá. E é uma das coisas que eu, que trabalho muito no território interior e em territórios de baixa densidade, é capaz de ser uma das coisas que eu ouço mais, que é muitos autores políticos, obviamente, queixarem-se que não há estruturas interessadas em trabalhar no interior, ou seja, até vêm cá fazer alguns espetáculos, mas depois voltam logo. Há muito pouca atenção e na verdade nós temos um território maravilhoso e o interior é maravilhoso, e eu acho que se podia descentralizar muito mais tudo. Ou seja, isto acaba por ser um bocadinho uma bola de neve, como estás a dizer, não é? Sim,
É sempre, eu acho que tudo é o bola de neve, tu não consegues pensar no que é um território e pensar só na educação, só na cultura, só na saúde, só na cidadania. Há N fatores que tu tens que pensar todos ao mesmo tempo, por isso é que eu sou um bocadinho defensora do que é uma visão alargada de tudo e, na verdade, perceber que há aqui algumas áreas que são absolutamente transversais e a cultura é uma delas. Claro. O Wool é visto lá fora, certo? Sim. Qual é que é o feedback que tens? O feedback é muito bom, sempre foi muito bom. Nós já tivemos a oportunidade de participar em inúmeras palestras a convite de outros festivais e de outras estruturas. Obviamente nós temos sempre um pequeno problema também sempre associado, que é nós somos um festival no interior de um país, onde, por exemplo, é muito difícil trazer comunicação social. Por mais assessoria de imprensa que exista, isso é Covilhã, são 300 km de onde eu estou, normalmente continua a ser um problema. Continua a ser um problema. Obviamente nós temos repórteres locais, mas as notícias deles também não saem nos grandes, não têm o mesmo impacto, não vão passar no telejornal, é raríssimo. E portanto nós também sofremos disso. Há muita gente que não conhece o Wool a nível nacional, há muita gente que não conhece a nível internacional, e nós a nível internacional falamos de dezenas e centenas de festivais, mas a verdade é que quando nos convidam e quando conhecem o projeto é muito elogiado. Até porque os artistas que vêm, muitos deles são internacionais, certo? Foi uma coisa que nós definimos desde a primeira edição, era que nós iríamos ter sempre artistas portugueses e artistas internacionais. Também porque acreditamos e na verdade neste momento já não é uma questão de expectativa, é a confirmação de que a internacionalização dos artistas portugueses faz-se através deste encontro. Do contacto, não é? E a aprendizagem também. Eu não acredito nesta coisa de eu sou um artista local e tenho que fazer tudo o que aqui se passa. Não, tu tens que aprender também com outras pessoas. Sinergias, não é? Se não existem pessoas aqui, nós temos que as trazer cá para tu aprenderes mais. Porque nós não somos os donos da sabedoria, da mesma maneira que nós falamos com outros festivais para percebermos como é que se lá faz fora, toda a gestão do festival e de gestão de artistas e isso. Obviamente quando nós trazemos artistas e eu acho que ao início éramos muito criticados de mas nós temos tanto talento em Portugal, porque é que vocês trazem estrangeiros? E eu, precisamente, porque nós precisamos de vos levar lá para fora, nós precisamos de trazer, porque o artista internacional vem cá, vai publicar sobre o festival, vai conhecer artistas cá, que depois no próximo festival se calhar vai dizer, olha, eu estive com um artista muito fixe neste sítio, se calhar vocês deviam olhar para ele. E é dessa forma que se faz realmente uma dinâmica, senão fica tudo estático. Exato. Ou seja, isto acaba por não ser a questão, perdoa-me a expressão, de pintar só uma parede, muito mais profundo do que isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso e que as pessoas muitas vezes não têm noção nenhuma do trabalho de mesas e de investigação, a escolha do artista, coisas muito simples como nós estamos limitados a 9 dias de festival, temos um orçamento muito pequeno, portanto nós temos que, se gostamos de uma estética de um artista que ainda não temos cá e queremos trazer até cá, nós andamos semanas a investigá-lo nas redes sociais para ver quanto tempo é que ele demora, se demora muito, qual é o material que usa. Portanto, só essa parte de seleção de um artista são semanas e semanas. Depois a logística de uma autorização de uma parede. Portanto, não é fácil isso. Continua a haver muita burocracia. Sim, mas é menos do que em arquitetura. Okay. Diz-me uma coisa, quantas pessoas é que estão por trás deste projeto? Do Wool, sim. Somos 3 fundadores. Temos mais, sou eu, o meu irmão Pedro e Elizabeth, o Duarte, que se juntou a nós, obviamente. E somos as 4 pessoas, normalmente. Apenas 4 pessoas? Apenas 4 pessoas, sim. E já conseguem este impacto? Sim, somos muito organizados e pronto. E estamos a falar de uma coisa que nasce por vontade própria, sim, não é? eu acho que foi assim, um sonho, olha, nós acreditamos mesmo nisto, vamos tentar. A nível dos mecanismos locais, o que é que achas que ainda pode ser feito? A nível de mecanismos políticos, Exato. Eu acho que há ainda muito por fazer, mas eu acho que há sempre por fazer. Claro. Atenção. Já estamos muito melhor do que há uns anos atrás, que nem sequer tivemos apoios para fazer, e obviamente das 2 primeiras edições que foram fundamentais, a 2011 e 2014, foram as nossas candidaturas aos apoios pontuais da IGE Artes.
e depois aos poucos foi-se percebendo que tínhamos que apostar, porque isto claramente hoje a arte urbana é uma das marcas da nossa cidade, e acho que a Câmara já percebeu isso. Nós estamos a desenhar uma edição 2021 que esperamos que é aquilo que nós sempre idealizámos e que nunca conseguimos fazer por falta de financiamento e de apoio. Vamos ver se para o ano acontece, mas estamos muito entusiasmados. Podes levantar um bocadinho? Não posso. Não, é um bocadinho? Não. É mesmo só dizer que foi aquilo que nós sempre idealizámos. Ou seja, de fazer vamos ficar à espera. Sim, espero que sim, que tudo aconteça conforme. Já temos datas? Nós gostávamos de voltar a junho, porque é um mês muito simpático para quem está a trabalhar na rua. Setembro, outubro já é muito complicado, já está mais frio, já o tempo já é mais incerto, apesar de que hoje é muito incerto, na verdade, todo o ano, mas gostaríamos de voltar a junho. Ok. Para quem não conhece e nos está a ouvir, além da intervenção urbana dos murais, o que é que mais podemos extrair do wool? Ou seja, o wool vai além do que são só os murais. Sim, ou seja, nós por exemplo, todo o trabalho que nós fazemos a nível das visitas guiadas, que é um bocadinho de formação de público, da parte turística também, e não só de público, ou seja, nós temos uma série de operadores turísticos que vêm fazer as nossas visitas guiadas, porque depois eles permanecem durante o ano todo cá a fazer as visitas guiadas. Portanto, temos essa componente, uma componente muito também de palestras que nós vamos fazendo o ano todo, ou seja, o wool acaba por ser um bocadinho mais do que conhecimento, não é? Isto. Tem muita produção de conhecimento, de lançamento de artistas. Foi algo que nós fizemos nos primeiros anos, de 2012 até 2015. Nós estávamos no LX Factory, um complexo artístico em Lisboa, em que nós 2 vezes ao ano convidávamos artistas que não eram da área para experimentarem, daí saíram muitos, ou seja, falo do Bordal II, o Ed Fuel, o Mário Belém, todos começaram ali. Portanto, nomes pouco conhecidos, portanto. Exato. E portanto, nós aqui também na Covilhã temos a parede que despoltou toda a internacionalização do Bordal II, e portanto tivemos sempre esta coisa de lançar artistas um bocadinho no meio. Nos primeiros anos, obviamente, agora se calhar nem tanto, mas também por outras dinâmicas e porque a vida é assim. E tivemos sempre esta coisa de apoiar, de fazer acontecer. Ou seja, o próprio wool já começa a ter as suas imagens de marca, de referência. O que me estavas a dizer de irem buscar pessoas de fora para esta troca de conhecimentos e também para catapultar pessoas de cá, já consegues indicar casos concretos de pessoas que chegaram ao wool e ganharam visibilidade. Sim, há imensas, não são só esses 3 nomes que eu referi, mas muitos outros. Na verdade, o wool, como foi o primeiro festival em território nacional e que se mantém original à sua identidade, e que foi não só atuou inicialmente na Covilhã, mas quando não podíamos fazer na Covilhã nós fazíamos noutros sítios e passámos por bastante em Lisboa, onde realmente esse laboratório que era o Wool on Tour. Nós tivemos na Figueira da Foz, em Abrantes, aqui no Fundão. Nós andámos um bocadinho pelo país inteiro a espalhar a magia. E depois é que voltámos novamente aqui, e portanto, se há estrutura, e pode ser um bocadinho presunçoso dizer isto, mas se há estrutura que realmente faz parte da história da arte urbana em Portugal, é o wool. Estavas-me a dizer, andaram por esses sítios, sempre foi wool? Sempre foi wool, sim. O porquê de irem a esses sítios e de não continuarem pelo éramos convidados, simplesmente. Não é... Nós ao início criámos o wool, e o wool obviamente o nome está tudo ligado com esta cidade, mas de repente começaram a aparecer convites de outros sítios que queriam fazer, e nós, como estrutura, não há problema nenhum. Na verdade, todos os sítios onde nós vamos, seja Portugal, e na altura também estivemos em Paris e em Gerba, em 2 projetos internacionais,
nós levamos o nome da Covilhã atrás, porque é o Covilhã Urbana, sempre foi. Na verdade, depois chegou um momento em que nós achámos que não faz sentido, o wool tem que ser só aqui e tudo o resto passa para outras secções. E portanto foi assim que decidimos que o wool é só aqui e quando andarmos por outros sítios temos outros nomes. Ok. O que é que distingue este festival dos outros festivais? Eu acho que é a cidade mesmo. Não só a maneira como foi desenhado, como te dizia, nós sempre tivemos objetivos muito concretos sobre o que é que queríamos com este festival. Mas depois a maneira como é pensado, o facto de tentarmos sempre trazer novos artistas com novas estéticas, sempre estéticas diferentes dentro da mesma edição, ou seja, tudo é um bocadinho pensado ao pormenor, que é uma coisa que não existe em muitos outros festivais, em que, por exemplo, há muitos festivais que optam por trazer sempre os mesmos artistas, as mesmas estéticas. Nós saímos claramente disso. Há festivais que, por exemplo, optam por uma temática anual que a nosso ver limita completamente depois o que é a maneira como as peças podem comunicar com a comunidade. E nós, por exemplo, nós temos um tema central que é a Covilhã no seu território alargado, mas de repente dentro deste chapéu tens 30 mil coisas que podes fazer e portanto cada artista vai pegar naquilo que quiser. Na verdade agora nós já vamos buscar os artistas quando há aqui esta temática que não é dentro, vamos por aqui. Mas depois é a própria cidade, a cidade e o facto de nós trabalharmos no centro histórico da cidade, que foi uma coisa que também sempre privilegiámos desde a primeira edição. A fisionomia, a arquitetura da cidade em si. É muito interessante e é uma coisa que as pessoas, um feedback que me dão muito nas visitas guiadas é que basicamente nós damos uma voltinha em que se calhar estamos a falar aqui de um diâmetro de 400 metros e nós conseguimos ver 30 peças, ou seja, a própria cidade está desenhada de uma forma que nos ajuda a nós a desenvolver um roteiro em que as peças não se atropelam a elas, em que todas têm espaço para respirar, o que é muito interessante. Qual o principal entrave no desenvolvimento disto tudo? O que é que ainda custa mais? Eu acho que a força de vontade existe sempre e isso, quando não há isso é que já não há nada. Portanto, isso existe. Existe motivação também das pessoas que acompanham o festival, que se é preciso alguma coisa estão lá para ajudar, isso também existe. Depois há coisas muito práticas, que é um financiamento. Nós, para trazermos um artista de Lisboa, do Porto, de fora, nós precisamos de o trazer, precisamos de ter dinheiro para o trazer até cá. E portanto sem isso também não se consegue muito. Portanto esse acaba por ser um entrave ao crescimento. E mais uma vez são vocês que correm atrás disto tudo, destes patrocínios. Sim, nós somos. Os últimos anos tenho que dizer que têm sido muito simpáticos a esse nível, porque houve muitas entidades da Covilhã, grupos hoteleiros, restaurantes que se associaram e o que representa uma fatia muito grande do financiamento, ou seja, que se nós contarmos com, eu acho que este ano nós tivemos para aí 8 restaurantes que se associaram ao festival e que nos permitem, para além de que nos permitem andar a saltar e os próprios artistas do feedback que nos dão é que de repente parece que estão num festival gastronómico, que é muito interessante também porque nós temos esta coisa de acolher as pessoas das pessoas se sentirem acolhidas pelo estômago. Ajuda imenso e de repente há ali uma fatia que tu não tens que te preocupar assim tanto porque sabes que há empresas que te ajudam. A mesma coisa a nível dos alojamentos. Há 3 ou 4 anos que nós temos a parceria também do Sport Hotel e do Por Além, e que nos ajudam nessa fatia que também é uma fatia muito grande. Portanto, se nós conseguirmos entre todos, pouco a pouco, porque nós sozinhos também nunca conseguíamos, isso é uma coisa que nós dizemos sempre. Obviamente nós neste momento funcionamos com uma fatia muito grande que vem da parte da Câmara Municipal da Covilhã. Se leva um bocadinho ao que eu já me dizia aqui uns episódios atrás, que todos juntos que se calhar conseguimos mais, não é? Muito mais. Fazer um bocadinho mais. E este projeto é mesmo exemplo disso, em que se o UL acontece hoje e de uma forma muito mais sistémica anualmente, é porque todos estão a ajudar. E nós sem eles não conseguimos.
Sim, é o reconhecimento de realmente existe aqui esta marca da cidade que ajuda-os a todos, porque vêm pessoas que ficam nos hotéis, que frequentam os restaurantes, que passeiam pela cidade, que é uma coisa muito importante, principalmente nesta área da cidade, do centro histórico. É muito bom sentir que há pessoas a circular e que não é... que há vida e que não é uma cidade parada, e isso é muito importante, porque as pessoas vão sempre olhando para as lojas e tentando perceber o que é que há, e se entusiasmam-se, entram e compram qualquer coisa. E isto só se consegue realmente com todos, senão não se conseguiria nunca. Estavas a dizer também a malta vem de fora, já começas a sentir externa ao festival, artistas externos? Muita gente. Este ano, eu agora já não lembro, mas este ano nós recebemos pessoas que vieram do Porto, de Matosinhos, de Aveiro, de Ovar. E vieram pessoas do Algarve que estiveram cá também, ou seja, houve muita gente que veio de fora, e depois de repente também percebes que há pessoas que vêm de fora e que sabem que estão em Portugal e que sabem que há aqui o festival e que vêm cá. Como é que a mensagem passa? É notícias, é os interesses que as pessoas também têm, que as redes sociais, o algoritmo aponta para ali, portanto, muitas vezes nós nem sequer percebemos bem como é que as pessoas sabem, mas sabem e vêm. Mas mesmo assim, como estavas a dizer, continuamos no interior, não é? Sim. E isso é o que é. Portanto, nós acho que temos que trabalhar isto, não sei o que digo, acho que toda a gente já disse isto, quem está cá sabe que tem que trabalhar o dobro e o triplo para realmente fazer resultar. E eu, por exemplo, que tenho projetos em vários pontos do país, eu sei que há coisas muito complicadas daqui fazer acontecer. Uma marca grande olhar para o festival é muito complicado, apesar de que hoje estava no outro dia numa conferência e estava a dizer que isto agora vai mudar, porque agora passa a ser tudo muito digital e as empresas querem apoiar, mas na verdade é que nós na Covilhã e arredores não temos propriamente grandes empresas, multinacionais não temos, depois também não temos gente, e portanto nenhuma grande empresa que esteja em Lisboa vai apoiar um projeto num local onde não há assim tanta gente. Portanto, isto também lá está um bocadinho de pescadinha de rabo na boca, em que há muita coisa que precisa de mudar, e esta também é uma delas. E eu que tenho projetos noutros sítios, que muitas vezes é mais fácil de levar lá pessoas do que trazê-las aqui. Para aqui. É impossível. Ok. Diz-me outra coisa, estavas a falar que inicialmente isto era um projeto que pensavas que seria direcionado para os estudantes, entretanto tu atingiste outro target. Falando da universidade, qual é que é o papel ou a interação com a universidade e o Google? Nós gostávamos que fosse muito maior, na verdade. Foi, como eu te dizia ao início, nós achávamos que iam ser um público-alvo ou melhor, era um público-alvo, na verdade depois revelou-se que não era assim tanto. Eu mais do que pensar a universidade com o Google, até porque nós já tivemos aqui alguns pontos de trabalho com eles. Sim. E quando nós já precisámos de uma parede deles e eles cederam a parede, quando precisamos de alguma coisa da universidade eles também nos cedem. Eu acho que é um problema, acho eu que é um problema mais alargado, que é uma universidade que não trabalha assim tanto a comunidade onde se insere, ou seja, vive muito fechada em si, no sentido de produzir projetos que sejam depois vistos dentro da comunidade. Não é que os estudantes não estejam pela cidade, obviamente estão, mas enquanto trabalho conjunto de comunidade, eu que como estudei numa universidade em Barcelona, em que nós trabalhávamos com a universidade trabalhava com a comunidade local e nós estávamos a projetar projetos para a comunidade, que tínhamos que ouvir a própria comunidade. Ou seja, havia ali um trabalho muito direto, muito feito em parceria, e é uma coisa que eu na Covilhã passam-se os anos e já houve alguns professores que conseguiram de alguma forma estabelecer essas conexões em que os artistas, em que os alunos faziam muito trabalho junto da comunidade, com o envolvimento da comunidade, mas foram coisas mais pontuais. Acho que ainda não... Também não sei se... Não acho que seja um problema da UBI, ok? Acho que é um problema da universidade de forma geral e da academia de forma geral em Portugal, em que se fecham muito neles próprios, olham sempre de uma forma muito altiva para o resto da comunidade e o saber,
que está em volta e que não há essa partilha, que eu acho que é aí que reside sempre a parte interessante. Porque o Wool acaba por ser formação, de uma maneira ou outra. É totalmente formação. Nós pensamos, nós trabalhamos como formação. Qual é que foi a melhor crítica que já te fizeram em relação a este projeto? Não sei, não faço ideia. Eu acho que as melhores. Eu acho que aquilo que nos enche mesmo o coração é como, por exemplo, pegando na última edição, é quando de repente tu vais fazer uma visita guiada e as pessoas que o artista usou para fazer a fotografia estão à frente da parede, super orgulhosos, a contar à família e aos amigos que são eles e a contarem como é que foi, e que tu percebes que há um brilho diferente por se sentirem valorizados, por perceberem que fizeram parte de algo. E isso são coisas que nos enchem muito o coração, de percebermos realmente que aquilo que nós estamos a fazer, que não é para nós, aliás o Wool é muito pensado, mas nunca na perspectiva de fazermos para nós, para o nosso umbigo, é mesmo de oferta para a cidade, para a comunidade. E nós, quando ouvimos esses feedbacks e essas sensações, essas reações, é realmente aquilo que nos dá força para continuar. E ainda há muita resistência, há pouco falávamos da resistência. Há sempre, isso vai sempre haver. Não temos todos que gostar das mesmas coisas. Eu acho que às vezes há muita resistência com falta de conhecimento. As pessoas, por exemplo, às vezes criticam algumas das paredes que estão feitas, mas sem saberem o que é que elas significam, porque se calhar se soubessem, se calhar já não criticavam. As pessoas criticam, por exemplo, que não há um circuito marcado do Wool, que devia haver, mas há, se calhar tu não sabes. Eu acho que há muita resistência sempre, e nós vivemos numa era de opiniões muito rápidas, muito formadas, e a internet possibilita um bocadinho isso, não é? E que na verdade, se as pessoas soubessem e se interessassem e se tivessem curiosidade, que é uma coisa que eu acho que está em desfalque na nossa sociedade, que é a parte da curiosidade, as pessoas se calhar percebiam, olha, isto significa isto. Onde é que eu posso ir saber mais acerca do Wool? Eu acho que nas nossas redes sociais consegue-se perceber tudo, e obviamente depois há centenas e centenas de artigos onde se explica cada uma das coisas. Claro. Se calhar para o ano vamos ter mais coisas. Mas não vais dizer nada. Ok. Não te vou conseguir arrancar nada. Não. Nada. Ok. Qual é que é a obra que te diz mais? Eu não tenho uma preferida. Eu gosto de todas à sua maneira. Mas acho que a que me diz obviamente mais por uma decisão que me obrigou a tomar de vida é a primeira de todas. Em que foi onde eu percebi que era, se calhar, a minha forma de fazer arquitetura não seria a clássica, seria algo diferente. E que me obrigou a mudar de vida. E portanto, daí ser especial para mim, porque foi ali que eu percebi que o meu caminho era outro. Quando dizes não clássica... Não clássica de passar um dia inteiro sentado num computador a desenhar casas e a pensar no AutoCAD, apesar de que ainda o uso, obviamente, e continuo a dizer, os instrumentos que eu tenho na arquitetura são exatamente os mesmos com que eu trabalho, a formação que eu tive serve-me a 300% para aquilo que eu hoje faço, mas é diferente, a arte é diferente. Eu não trabalho com arquitetura exclusivamente e não penso em janelas, portas, revestimentos. Há algo mais, penso não é? outras coisas, tenho outras ferramentas com que trabalhar. Há algo mais por trás destas coisas, não é? Há algo muito mais profundo. Eu não sei se é mais profundo, porque a arquitetura é muito profunda. A arquitetura bem feita é mesmo muito profunda e toca em coisas como a luz, a sombra, tudo, na verdade. A maneira como nós, quando chegamos a um espaço, como nos sentimos mais acolhidos ou menos acolhidos. Portanto, a arquitetura mexe com tudo. O que eu acho é que é diferente. Uso muito mais pintura, uso outro tipo de arte e de expressões artísticas, não é? Que são diferentes. Eu diria só que é diferente. Falaste aí numa palavra muito interessante, o acolhimento. E é um bocadinho, eu falo por mim, quando tu passas por estas obras, é um bocadinho o que as pessoas sentem-se acolhidas, sentem-se abraçadas por aquilo. Eu acho que as obras valorizam o espaço público, e o valorizar o espaço público tem a ver com isso, ou seja, eu em vez de passar
numa rua sem nada, eu de repente tenho se calhar ali um momento de paragem, de observação, de transmite algo, não é? Que aquilo me transmite alguma coisa e que dialoga comigo de alguma forma. É muito curioso que eu faço umas visitas guiadas para jornalistas estrangeiros com o turismo do centro. E há uma coisa muito engraçada que eles me disseram na última visita, que é: nós andamos pelo centro histórico e se nos focarmos mesmo, nós conseguimos perceber que o centro histórico está meio devoluto, meio abandonado. Mas se nós formos ao som, embalados pelas pinturas, nós nem temos noção disso. Porque tem tanto valor e tanta beleza, os murais, que nós conseguimos, se calhar, ficas absorvido do resto. Exatamente. E portanto eu acho que traz uma vivência diferente, traz um valor acrescentado ao espaço público. Claro. É esse o papel da arte. Nós só vemos o resultado final, ou propriamente quando o mural ou a obra está a ser feita. Mas para termos assim uma ideia, quanto tempo é que isto demora, o background disto, a desenvolver uma edição? Sim. Eu diria que normalmente é um ano. Nós acabamos um festival a pensar já no outro. Como te disse, nós acabámos em setembro, no final de setembro, e nós já apresentámos a próxima edição toda. Ou seja, nós já temos artistas convidados para a próxima edição. E não vais dizer nada, mas... ok, diz-me uma coisa, estavas também a falar o centro aqui histórico de Covilhã, sem ser o UL. O que é que achas que pode vir aqui a dar uma lufada de ar fresco a isto? Eu acho que há muita coisa. Eu continuo a dizer, a Covilhã para mim é um diamante que ainda tem tudo para dar. Portanto, eu acho que podemos fazer ainda muita coisa aqui. Acho que se calhar há coisas que já estão a ser feitas e que eu espero que depois funcionem muito bem, que é a questão da incubadora relacionada com as artes. Está aqui a crescer, e eu espero que isso depois funcione, que te vai permitir obviamente ter aqui um programa de residências artísticas que vai trazer mais gente até cá. Muito bom. E portanto há coisas que podem ser feitas, há muita coisa com apoio, obviamente depois saindo desta parte mais cultural, ou seja, nós temos que apostar mesmo na Covilhã no que é o comércio tradicional, de rua, ou seja, eu que vivi na Covilhã desde sempre e que me lembro perfeitamente de andar todas as ruas da Covilhã, todas, e que havia lojas abertas, e de repente é muito triste ver determinadas situações e determinadas ruas onde não se passa rigorosamente nada. Ou seja, há muita coisa para ser feita na Covilhã, a todos os níveis. Em jeito de modo final, a palavra é sempre de quem cá vem. O que eu te vou pedir é que imagina que está alguém daquele lado, que alguém que nos está a ouvir, está a ver, e pegues no teu exemplo de dares o mote, de dares a motivação para seguir o seu caminho. Neste caso, tu deixaste um bocadinho a arquitetura funcional para uma arquitetura um pouco diferente. Deixa-te a ti o mote. Olha, o meu mote, há uns anos perguntaram-me qual é que seria o meu mote de vida, e eu respondi com um clichê que é do mais clichê possível, mas que é muito verdade, que é: faz o que amas e ama o que fazes. E se isto funcionar, podes ter certeza que consegues chegar a todo lado. Só tens é que gostar mesmo e perceber aquilo que gostas mesmo, que há muita gente que às vezes tem esta dificuldade de o que é que eu gosto. E aí eu digo sempre: experimenta, não há nada melhor do que ir experimentando, e quando perceberes, vais perceber mesmo a sério o que é aquilo e vais lutar com todas as tuas forças. Perfeito, acho que é um ótimo modo para terminar. Lara, um enorme bem-aja por estar aqui para nós. Obrigado a vocês que nos viram e que nos ouviram, e até uma próxima.